4. Serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Objetivo: esta norma estabelece os parâmetros e requisitos para a constituição e manutenção dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho (SESMIT), com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Campo de aplicação: as organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, que possuam empregados regidos pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, devem constituir e manter o SESMIT no local de trabalho, nos termos definidos nesta NR. Nos termos previstos em lei, aplica-se o dispositivo desta NR a outras relações jurídicas de trabalho. Competência, composição e funcionamento. Compete ao SESMIT elaborar ou participar da elaboração do inventário de riscos, acompanhar a implementação do Plano de Ação do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, implementar as medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco do PGR e nas ordens de prioridade estabelecidas na norma regulamentadora número 1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Elaborar o plano de trabalho e monitorar metas, indicadores e resultados de segurança e saúde no trabalho. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento dos dispostos nas NRs aplicáveis às atividades executadas pela organização. Manter permanentemente interação com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, quando existente. Promover a realização de atividades de orientação, informação e conscientização dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Propor imediatamente a interrupção das atividades e a adoção de medidas corretivas e ou de controle quando constatar condições ou situações de trabalho que estejam associadas a grave e iminente risco para a segurança ou saúde dos trabalhadores. Conduzir ou acompanhar as investigações do acidente e das doenças relacionadas ao trabalho em conformidade com o previsto no PGR. Compartilhar informações relevantes para a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho com outro SESMIT de uma mesma organização, assim como o CIPA, quando por esta solicitado. E acompanhar e participar das ações do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, nos termos da norma regulamentadora número 7. O SESMIT deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho, obedecido ao anexo 2. Os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, quando existente. O SESMIT deve ser coordenado por um dos profissionais integrantes deste serviço. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho devem dedicar 44 horas por semana para as atividades do SESMIT, de acordo com o estabelecido no anexo 2, observadas as disposições, inclusive relativas à duração do trabalho, de legislação pertinente, de acordo ou de convenção coletiva de trabalho. Na modalidade de SESMIT individual, caso a organização possua mais de um técnico de segurança do trabalho, conforme dimensionamento previsto nesta NR, as escalas de trabalho devem ser estabelecidas de forma a garantir o atendimento pelo menos de um desses profissionais em cada turno que atingir 101 ou mais trabalhadores para atividade de grau de risco 3 e 50 ou mais trabalhadores para atividade de grau de risco 4, sem implicar em acréscimo de número de profissionais previsto no anexo 2. O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho devem dedicar no mínimo 15 horas, tempo parcial, ou 30 horas, tempo integral, por semana para as atividades do SESMIT, de acordo com o estabelecido no anexo 2, respeitada a legislação pertinente em vigor durante o horário de expediente do estabelecimento. Relativamente aos profissionais referidos no item 4.3.7, para o cumprimento das atividades do SESMIT em tempo integral, a organização pode contratar mais de um profissional desde que cada um dedique, no mínimo, a metade da carga horária semanal.
Aos profissionais do SESMIT é vedado o exercício de atividades que não façam parte das atribuições previstas no item 4.3.1 desta NR e em outras NRs, durante o horário de atuação neste serviço. A organização deve garantir os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMIT. Modalidades. O SESMIT deve ser constituído nas modalidades individual, regionalizado ou estadual. O SESMIT, independentemente da sua modalidade, deve atender estabelecimento da mesma unidade de federação, ressalvado o previsto no item 4.4.5. A organização deve constituir SESMIT individual quando possuir estabelecimento enquadrado no anexo 2 desta NR. A organização deve constituir SESMIT regionalizado quando possuir estabelecimento que se enquadre no anexo 2 e outros estabelecimentos que não se enquadrem, devendo o primeiro estender a assistência em segurança e saúde aos demais e considerar o somatório de trabalhadores atendidos no seu dimensionamento, bem como o disposto no item 4.5.1 e seus subitens. Havendo mais de um estabelecimento que se enquadre no anexo 2, a empresa pode constituir mais de um SESMIT regionalizado. A organização deve constituir SESMIT estadual quando o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos de uma mesma unidade da federação alcance os limites previstos no anexo 2, desde que nenhum estabelecimento individualmente se enquadre, observando o disposto no item 4.5.1 e seus subitens. Uma ou mais organizações de mesma atividade econômica, localizados em um mesmo município ou em municípios limítrofes, ainda que em diferentes unidades da federação, cujos estabelecimentos se enquadrem no anexo 2, podem constituir um SESMIT compartilhado, organizado pelas próprias interessadas ou na forma definida em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O SESMIT compartilhado pode ser estendido a organizações cujos estabelecimentos não se enquadrem no anexo 2, devendo considerar no dimensionamento o somatório dos trabalhadores assistidos e o disposto no item 4.5.1 e seus subitens. Os trabalhadores assistidos pelo SESMIT compartilhado não integram a base de cálculo para dimensionamento de outras modalidades do SESMIT. Dimensionamento. O dimensionamento do SESMIT vincula-se ao número de empregados da organização e ao maior grau de risco entre a atividade econômica principal e a atividade econômica preponderante no estabelecimento, nos termos do anexo 1 e 2, observadas as exceções previstas nesta NR. A atividade econômica principal é a constante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. A atividade econômica preponderante é aquela que ocupa o maior número de trabalhadores. Em atividades econômicas distintas com o número de trabalhadores, deve ser considerada como preponderante aquela com maior grau de risco. Na contratação de empresa prestadora de serviços a terceiro, o SESMIT da contratante deve ser dimensionado considerando o número total de empregados da contratante e trabalhadores das contratadas, quando o trabalho for realizado de forma não eventual nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato, observado o disposto no item 4.5.1 e seus subitens. Considere-se, para fins desta NR, trabalho eventual aquele que decorre de evento futuro e incerto. Excluem-se do dimensionamento do SESMIT da contratante os trabalhadores das contratadas atendidos pelo SESMIT das contratantes. Excluem-se do dimensionamento do SESMIT da contratante os trabalhadores das contratadas atendidos pelo SESMIT das contratadas. O dimensionamento do SESMIT regionalizado ou estadual com estabelecimentos de grau de risco diverso deve considerar o somatório dos trabalhadores de todos os estabelecimentos atendidos. Para estabelecimentos grau de risco 1 e 2 de microempresa e empresa de pequeno porte, deve ser considerado o somatório da metade do número de trabalhadores desses estabelecimentos. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho, com menos de 1.000 trabalhadores e situados na mesma unidade de federação, não são considerados como estabelecimentos, mas integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem cabe organizar o SESMIT. Para fins de aplicação do item 4.5.4, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho, os enfermeiros do trabalho podem ficar centralizados.
O dimensionamento para técnicos de segurança do trabalho e auxiliares técnicos de enfermagem do trabalho devem ser feito por canteiro de obra ou frente de trabalho, conforme o anexo 2. A organização deve garantir que o SESMIT atenda, no exercício das suas competências, a todos os canteiros de obras e frentes de trabalho. Quando se tratar de empreiteiras consideradas estabelecimentos para fim de aplicação da SNR, o local em que os seus empregados estiverem exercendo suas atividades. Para as organizações que já possuem SESMIT constituído em qualquer de suas modalidades, em caso de aumento no dimensionamento decorrente da contratação de trabalhadores por prazo determinado, o SESMIT deve ser complementado durante o período de aumento para atender o disposto no anexo 2. Registro. A organização deve registrar o SESMIT de que trata a SNR por meio de um sistema eletrônico disponível no portal gov.br. A organização deve informar e manterá atualizado os seguintes dados: número de cadastro de pessoa física dos profissionais integrantes do SESMIT, qualificação e número de registro dos profissionais, grau de risco estabelecido conforme o item 4.5.1 e seus subitens, e o número de trabalhadores atendidos por estabelecimento, e horário de trabalho dos profissionais do SESMIT. Disposições finais. As organizações que forem obrigadas a constituir SESMIT nos termos da STNR e Serviço Especializado em Saúde e Segurança no Trabalho Rural, CSTR, nos termos da NR 31, Segurança e Saúde no Trabalho da Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, podem optar em constituir apenas um destes serviços, considerando o somatório de trabalhadores de ambas as atividades. A organização que constitui SESMIT é responsável pelo cumprimento da STNR, devendo assegurar a isenção técnica e o exercício profissional dos integrantes do SESMIT. A organização deve indicar entre os médicos do SESMIT um responsável pelo PCMSO. Anexo 1. Relação da Classificação Nacional das Atividades Econômicas, CNAE, com o correspondente grau de risco. Dimensionamento do SESMIT. Temos uma tabela com o número de trabalhadores no estabelecimento, com o grau de risco e o dimensionamento dos profissionais do SESMIT.